Não é agradável falar dos sofrimentos que temos na vida, e muito menos refletir sobre as implicações que estes sofrimentos têm em nossa existência. O tema do sofrimento nos obriga a examinar a nossa vida profundamente, porque sempre nos parece que o sofrimento é injusto. Ainda que tentemos acalmar as nossas aflições consumindo tranquilizantes ou afogando as nossas mágoas no álcool, sempre ficará presente uma ansiedade mais profunda. Por que isto aconteceu comigo? A lista de provas e sofrimentos nesta vida é interminável. Uma jovem precisa cuidar de sua avó com todas as suas dores e queixas, e isto lhe tira a oportunidade de conviver com as pessoas de sua idade. Um casal concluiu que o divórcio é a única saída para o seu casamento que fracassou. Os pais descobrem que o seu filho adolescente se tornou viciado em drogas. Crianças precisam levar a carga de pais alcoólicos. O agricultor teme pelo futuro, porque a última colheita foi um fracasso e as suas despesas são altíssimas. O condenado da prisão pensa nos anos improdutivos que ele terá que passar em sua minúscula cela. A guerra arrasa o país, deixando em seu rastro viúvas e órfãos. O jovem casal é abalado com o diagnóstico do médico, que lhes informa sobre o câncer da esposa em fase terminal. O fogo seguido de explosão mata pessoas inocentes. Um casal de anciãos perde todas as suas economias no assalto. Uma mulher estrupada e abandonada com profundas cicatrizes emocionais. Um homem perde o seu emprego porque foi honesto e não concordou em favorecer as práticas ilegais do seu patrão. O jovem marido morre e a esposa fica sozinha na sua viuvez, com a obrigação de refazer a vida e cuidar dos filhos. Uma vítima da AIDS perde as esperanças de que a cura apareça antes da morte. A juventude de uma adolescente acaba repentinamente ao descobrir que ficou grávida e que o seu namorado não quer mais saber dela e nem assumir a criança. Um terremoto mata milhares de pessoas e deixa os sobreviventes na miséria. Um pai chora porque não teve acesso aos cuidados médicos necessários que evitariam a morte do seu filho. Um jovem amaldiçoa o seu destino porque não pôde proporcionar a si mesmo uma educação decente, e ele sabe que isto o sujeitará a uma vida de pobreza. Uma criança vítima de abuso sexual vive oprimida pelo medo e pela desconfiança em relação aos adultos. Uma mulher recebe notícia de que o seu marido ficou gravemente ferido num acidente de trabalho. A esta lista, você pode acrescentar os seus próprios sofrimentos. Nós sofremos de uma variedade triste de doenças e problemas, acidentes e desastres. Qualquer pessoa, não importa o quanto pareça estar protegida, sofre sob algum peso que o oprime, que lhe enche os olhos de lágrimas e a obriga a procurar soluções. Todo mundo está sofrendo, alguns mais, outros menos, mas todos sofremos. Quando uma criança pequena se machuca, ela corre para sua mãe e lhe pede, chorosa: "Mamãe, beija." A mãe ocupada beija no lugar que dói e com um afago despede a criança, que logo se sente confortada porque tudo já passou. Isto naturalmente funciona com crianças, mas nós, como adultos, queremos algo que realmente cure as nossas dores. Nós desejamos ansiosamente que a dor acabe e que os sofrimentos nesta vida terminem. É possível que você esteja ouvindo esta mensagem na esperança de que lhe apontemos uma resposta mágica e simples para as tribulações da sua vida. Bem, eu lamento, mas ninguém poderá aplicar um beijo de mãe nos seus sofrimentos. Mas o que então esta mensagem tem a oferecer? Em primeiro lugar, compreensão. Todos nós entendemos muito bem o que significa sofrer. Nós nos identificamos com você e com as suas necessidades. Em segundo lugar, embora nós não possamos afastar as suas dores,
E embora nós não possamos prometer-lhe libertação dos sofrimentos desta vida, nós podemos explicar a dor. Nós podemos apontar o significado da dor. Sofrimento sem sentido é inconcebível. Dor com um propósito, no entanto, pode ser suportada com coragem. Veja o atleta que submete o seu corpo a dores para poder competir nos Jogos Olímpicos. Veja a mãe que suporta a dor do parto para dar uma vida ao mundo. Veja o homem que trabalha duro, horas a fio, para garantir o sustento da família que ele ama. Eles sofrem, mas sabem que o seu sofrimento tem propósitos nobres. E assim eles se tornam exemplos de coragem e não de frustração. É possível que os sofrimentos que você tem enfrentado na vida o deixaram frustrado, amargurado e revoltado. Que o conteúdo desta mensagem dá a você uma nova maneira de ver o sofrimento. Quando pensamos no mal e na angústia que existe no mundo, é natural que perguntemos como Deus pode ser bom e Ele permitir que tanto sofrimento. Com esta pergunta nós queremos dizer que tudo é culpa de Deus, que Ele é responsável e não nós. Ele precisa ser acusado enquanto nós tiramos o corpo fora. Antes de tirarmos conclusões precipitadas, vejamos a seguinte lista de exemplificação que ao longo da história apareceram como razões do sofrimento. É possível que Deus permite que soframos para aprovar as nossas humildades, diante da nossa autossuficiência. Às vezes a dor é o único meio de acabar com o nosso orgulho, fazendo-nos ver como realmente somos. De outra forma, não nos daríamos conta do mau caminho em que andamos. Talvez sofremos para aprendermos a confiar mais a nossa vida aos cuidados de Deus. É muito fácil confiar excessivamente em nós mesmos. A dor faz com que voltemos para Deus. A experiência nos mostra que para amadurecermos na vida, às vezes é preciso sofrer. É como as estrelas, elas só podem ser vistas à noite. Assim a dor nos mostra muitas verdades. O sofrimento nos ensina a termos compaixão dos que sofrem tanto ou mais do que nós. O sofrimento nos mostra como Deus sofre ao ver a nossa rebeldia diante da sua sábia vontade. Mesmo o sofrimento mais intenso, e sem sabermos a sua razão, serve para nos lembrar que podemos descansar nos cuidados de Deus, o nosso Criador. Existem infortúnios na vida, como as doenças, as desgraças naturais e outras aflições que não podemos controlar e muito menos evitar. E finalmente é possível que não soframos por nenhuma das razões acima mencionadas, porque soframos por causa de uma combinação de várias delas, ou ainda por causa de todas elas. O que aprendemos do sofrimento? Aprendemos que não existe necessariamente uma resposta final para ele. Todos sofremos e continuamos sofrendo. Existirá sempre ao menos uma razão para cada caso de sofrimento. Por isso, em vez de perguntarmos por que sofremos, seria melhor pensarmos como devo reagir diante disto que está me acontecendo. As tribulações da vida fazem algumas pessoas duvidar que Deus seja um Deus de amor. A Bíblia nos fala claramente, nos disciplinando neste sentido, e diz que Ele nos ama tanto que não se satisfaz em nos ver afundados em nossos pecados e egoísmo. Em vez disso, assim como um bom pai ensina seus filhos a serem responsáveis e honestos, assim o nosso Pai Celestial periodicamente usa problemas para nos aperfeiçoar e fazer de nós pessoas melhores. E na Bíblia nos conclama para apreciarmos os benefícios que resultam da sua amorosa disciplina. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que, quando a sua fé vence essas provações, elas produzem perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, assim de que vocês sejam maduros e corretos, sem nenhum defeito. Tiago 1, 3 e versículo 4.
Estamos aqui orando por você a cada momento. Se você precisar da nossa orientação espiritual, entre em contato conosco. Uma multidão de servos e servas de Deus oram ao Senhor diariamente para que o Senhor possa operar em sua vida de todas as formas. Deus abençoe o meu ouvinte e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus possa estar sempre na sua vida, desde agora e para sempre.